Pessoal, boa noite. Bem-vindos à nossa última aula da disciplina Enfermagem, Higiene e Profilaxia do curso técnico Enfermagem Instituto São Miguel para a turma de Teolândia. Foi um prazer estar com vocês. Dando continuidade ao nosso assunto, nós falaremos hoje sobre biossegurança, as medidas de biossegurança, o conceito de biossegurança e vigilância em saúde. Gente, olhem só. Quando nós falamos em biossegurança, nós estamos falando na preservação do meio ambiente, né? Na importância do cuidado do ambiente em que nós trabalhamos. Por quê? Nós trabalhamos com resíduos, então nós aprendemos como é feito o descarte desses resíduos, né? Que são químicos, são tóxicos, são infectantes, né? Nós temos, e os resíduos que nós produzimos prestando cuidado à saúde, eles são contaminantes da saúde, eles são periculosos à saúde. Então, não se basta só abordar as medidas do controle de infecção. Para proteger a equipe, né, o que presta assistência e também o usuário, nós temos que ter técnicas, né, de segurança biológica. E isso é a biossegurança, né? Tem um papel funcional e operacional. É extremamente importante para proteger, para evitar a disseminação, para controlar as infecções. Quando nós falamos em biossegurança, nós falamos também em higiene e medicina no trabalho, tá? O que é? Gente, é um conjunto de normas, né, de procedimentos que vão ter como objetivo, que visam a proteção da integridade física e mental do trabalhador. Nós estamos vivendo um período em que a saúde mental dos profissionais da saúde, os profissionais de segurança, que são os profissionais de linha de frente, estão no limite, né? Estão sendo atingidos por estressores de todos os lados, né? A oferta de suporte em saúde mental é muito menor que a demanda de necessidade. Então, quando nós falamos em higiene e medicina do trabalho, nós pensamos não só na saúde física, também na saúde mental. Aí nós lembramos do contexto saúde e doença. O que é saúde, o que é doença, não é verdade? Que saúde é um contexto, é um completo, né? É um padrão. Então, a higiene e medicina no trabalho vai preservar os riscos da saúde que estão vinculados ao exercício da função. E esses riscos, eles podem tanto estar ligados ao ambiente físico, né, quanto a uma consequência da execução do trabalho, não é? Por quê? Você cuida de um paciente, aquele paciente evolui para óbito. Isso não te traz uma consequência física, mas pode trazer uma consequência espiritual ou mental. Um paciente, por algum motivo, você se perfura com um paciente que é portador do vírus do HIV. Isso pode trazer uma consequência física. Então, essas coisas, a higiene e a medicina no trabalho visa proteger nesse sentido. E quais são os principais objetivos dessa área? Primeiro, a eliminação das causas das doenças profissionais ou doenças do trabalho, a redução dos efeitos prejudiciais provocados pelo trabalho em pessoas doentes ou portadores de deficiência física, né, para que essa pessoa ela possa continuar exercendo a sua função sem ter um agravo maior na sua comorbidade. A prevenção do agravamento de doenças e lesões, aí nós temos, por exemplo, as lesões por esforço repetitivo, que é muito comum, principalmente nos operadores de telemarketing. Nós temos, por exemplo, os operadores de raio-x, porque ficam expostos, né, a uma radiação muito grande. A manutenção e saúde dos trabalhadores e o aumento da produtividade por meio do controle do ambiente de trabalho. Que aí nós estamos falando da ergonomia, que é adequar o ambiente de trabalho para as necessidades físicas do trabalhador. O programa de higiene do trabalho, ele vai envolver o ambiente físico de trabalho, o ambiente psicológico, vai ter os princípios de ergonomia e a saúde ocupacional. Quanto mais se preserva a saúde do trabalhador, melhores resultados esse trabalhador ele vai prover para a instituição. Segurança do trabalho. Gente, qual a relação entre higiene e segurança do trabalho? Bora debater isso em aula? Vamos ter como princípio de debate o seguinte: a saúde e a segurança dos empregados é uma das principais bases para a preservação da força de trabalho adequada. E o que isso vai representar na área de saúde? Pense aí direitinho, bora debater sobre isso.
A prevenção de acidentes. Acidente, ele é um fato inesperado, né? Não, ninguém é avisado que vai sofrer um acidente. E os tipos de acidente é sem afastamento ou com afastamento. Quanto mais grave, né? Se um acidente grave que causa incapacitação, vai ter afastamento. Um acidente leve não vai ter afastamento, tá? Aí nós estamos falando, vocês lembram da profilaxia? Lembram da profilaxia contra o vírus HIV? Entra aqui em acidente sem afastamento. A classificação dos acidentes. Ele pode ser incapacitante, sério, relatável, trajeto. Quando fala assim de trajeto, é no percurso para o trabalho. Sendo que só cobre o percurso qual você relatou quando foi admitido. Ou se você mudou de endereço, você anunciou, informou a empresa formalmente da mudança de endereço. Porque se o acidente é no trajeto, mas é num trajeto que você não informou a empresa, você não está coberto, tá bom? Esse acidente de trajeto, dentro do trajeto que você declarou para a empresa, é 2 horas antes e 2 horas depois de sair do trabalho, você está segurado. Ele pode ser um incidente, ele pode trazer danos materiais e ele pode ser um acidente durante um lazer, um acidente no lar ou doméstico, viu? As causas do acidente de trabalho. Condição insegura ou ato inseguro. Condição insegura está voltado ao ambiente que o empregador ele dispõe ao empregado. E ato inseguro está mais ligado à imprudência do empregado em executar alguma ação. O acidente de trabalho não é considerado uma doença, tá? Não é uma doença degenerativa, não está inerente a um grupo etário. O acidente de trabalho, ele pode ou não produzir incapacidade laborativa, né? Porque a pessoa pode ficar incapaz de trabalhar. E uma doença endêmica adquirida por um funcionário, né? Salvo que seja comprovado que é resultante da exposição de contato direto pelo trabalho, também é considerado acidente. Um profissional de saúde que é contaminado pelo Covid é acidente de trabalho? Não, porque nós estamos em uma epidemia. Então, um funcionário de saúde que está atuando direto na linha de frente e que venha a ser acometido pelo Covid não é um acidente de trabalho, tá bom? Agora, um profissional que por algum motivo se furou com um tecido utilizado em um portador do HIV ou do HCV e passa a ser contaminado, é um acidente de trabalho. Vigilância em saúde, algo essencial, uma área muito boa de atuação, onde os técnicos podem atuar, tem valor para atuar, desde que a pessoa queira estudar, porque é importantíssimo, viu, gente? A vigilância no campo da saúde está relacionada às práticas de atenção e promoção da saúde do cidadão e o desenvolvimento dos mecanismos para prevenção da doença. Então, ela vai integrar diversas áreas, né? E precisa ter um trabalho em conjunto. Então tem política e planejamento, territorialização, epidemiologia, o processo de saúde e doença, condições de vida, situação de saúde da população, ambiente de saúde e processo de trabalho. Tudo isso são áreas em que você pode atuar. Os subgrupos da vigilância, nós temos a epidemiológica, a ambiental, a sanitária e saúde do trabalhador. A vigilância epidemiológica, gente, foi instituído pela Lei Orgânica do SUS, que é 8080 de 1990, e diz que a vigilância epidemiológica é um conjunto de ações que proporcionam conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças e agravos. É a vigilância em saúde quem vai organizar, projetar, programar e colocar em prática as formas de agir contra uma doença.
né? O objetivo principal é fornecer orientação técnica, né, permanente para os profissionais da saúde, ou seja, nós necessitamos da vigilância, né, e tem a responsabilidade de decidir sobre a execução de ações e controles de doenças e agravos, tornando disponíveis as estratégias a fim de acabar, né, erradicar as doenças. Ou seja, gente, se tem alguém trabalhando muito nesse período, que já trabalha, é a vigilância epidemiológica. Eles trabalham também em relação ao controle e prevenção da dengue, zika, chikungunya, doenças de notificação compulsórias, mordeduras de animais peçonhentos, né, picadas de insetos, picada da aranha marrom, que é muito arriscado. Tudo isso é controlado e organizado pela vigilância epidemiológica. A vigilância reconhece as principais doenças de notificação compulsória, investiga as epidemias, né? E, além disso, age no controle de doenças específicas, como essas que eu acabei de citar para vocês. Vigilância ambiental, tá? Ela tem a finalidade de promover o conhecimento, a detecção e a prevenção de mudanças nos fatores determinantes e condicionantes do meio ambiente que interferem na saúde humana. Vocês querem um exemplo? As chuvas no verão que deixam acúmulo de água, que vai acabar proliferando as arboviroses, porque os mosquitos, né? Os ovos dos mosquitos vão eclodir. As zoonoses e vigilância de fatores de riscos biológicos, que está dentro da vigilância ambiental, tem a finalidade de vigilância, prevenção e controle de doenças e agravos relacionados aos vetores e os hospedeiros, né? Os reservatórios, os portadores, os amplificadores, os suspeitos de alguma zoonose, né? Que tenha risco de relevância para a saúde pública. Quanto à transmissão do agente etiológico para os humanos, né, e os acidentes de animais peçonhentos e venenosos, as notificações são encaminhadas para a vigilância ambiental. A vigilância ambiental se dedica à interferência dos ambientes físico, psicológico e social na saúde. Tem ações no contexto para controle dos resíduos e controle de vetores para impedir a transmissão de doenças, principalmente de insetos e roedores. As ações, a próxima é a vigilância sanitária. Gente, as ações da vigilância sanitária, elas são diretamente, assim, geralmente ligadas para o controle de bens e produtos. Então, a vigilância sanitária, ela vai vistoriar empresas, lanchonetes, bares, restaurantes, farmácias, todo ambiente que vai funcionar precisa ser vistoriado pela vigilância sanitária e passa por vistorias, né, por fiscalização de tempos em tempos. A próxima é a vigilância sanitária, que no Brasil se chama Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Ela é responsável, gente, por criar as normas e os regulamentos que vão dar suporte, né, para todas as atividades do país. Então, é a Anvisa que legaliza qualquer funcionamento, tá bom? A Anvisa também ela executa as atividades de controle sanitário em portos, aeroportos e fronteiras. Outra coisa, qualquer medicamento para ser produzido ou vendido no Brasil tem que ser autorizado pela Anvisa. Qual é o ramo de atuação da Anvisa, gente? Locais de produção, transporte e comercialização de alimentos, locais de produção, distribuição, comercialização de medicamentos, produtos para a saúde, locais de serviços de saúde, meio ambiente, né? Ambiente de processo de trabalho, né? Que é a saúde do trabalhador, pós-comercialização, projetos de arquitetura e locais públicos. Repetir o slide, perdão. Já a saúde do trabalhador, ela vai realizar os estudos, né, para desenvolver ações de prevenção e assistência em vigilância aos agravos que estão relacionados à saúde do trabalhador. A atividade da VISAT é estabelecer uma intervenção, né, a negociação e o controle nas mudanças no processo do trabalho, no intuito de eliminar, né, acidentes de adoecimento relacionados ao trabalho. A vigilância em saúde do trabalhador é um dos componentes da vigilância, né, em saúde. E qual o objetivo? A promoção da saúde e a redução da morbimortalidade da população trabalhadora, por meio da integração de ações que intervenham nos agravos e seus determinantes decorrentes dos modelos de desenvolvimento e processo produtivo. Ou seja, é evitar que a produção de um produto leve à perda da vida ou ao desenvolvimento de doenças do produtor. Certinho, meninas? Dúvidas? Chamem lá no chat que eu aguardo por vocês.